Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta segunda-feira, dia 2 de agosto. Estamos celebrando a 18ª semana do tempo comum. O Santo Evangelho é Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, disse-lhes: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Queridos e amados, nós estamos então diante de algo fantástico, podemos dizer. O coração de Jesus, que sempre se volta para os necessitados. Ele teve compaixão daquela gente. Sim, e a partir daí, todos comeram. E o texto sagrado nos diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isto porque as mulheres e as crianças não tinham vez e nem voz naquele tempo. Aquela época não costumava recensear. Ninguém ficou com fome e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. 12. Mas não era esta a intenção inicial dos discípulos de Jesus. Quando viram a multidão com fome, então, a hora adiantada, eles sugeriram uma solução, então, bem prática, imediatista, como, infelizmente, ainda hoje a nossa sociedade imediatista faz. É preferível despedir essa gente. Devolve todo mundo para casa. Não vamos nos importar com eles. Hoje vivemos uma sociedade, infelizmente, imediatista e cada vez mais insensível. E assim, então, esta insensibilidade se traz retratada cada vez mais. O egocentrismo. Meus queridos e amados, se desfalecem
pelo caminho, cavacos do ofício. Deixa partir. Vamos para uma resposta um tanto quanto mais imediata do que socorrer. Passa-se e não se incomoda. Hoje, infelizmente, é assim. Em quantas portas de hospitais, de pronto-socorro, quanto pelas ruas, neste frio que estamos vivendo, deixe. Não nos importemos. Nós temos agasalho, nós temos a casa quentinha, nós temos a nossa sopa quente. Que se importe os outros. Então, diante disso, não foi este o agir de Jesus. O amado Senhor, por estranho que parece, ele deu a ordem: vocês mesmos deem a eles de comer. É assim que Jesus, então, nos obriga a entender que a fome do outro é sim problema nosso. E que fique bem claro que não havia comida suficiente para ser partilhada com a grande multidão, como pretendem certos pregadores, assim então, pregar, que foi já um convívio de partilha, então lanche comunitário. 5 pães e 2 lambaris jamais saciariam tanta gente. Ou seja, estamos diante de um fato, diante de um milagre. Mas o Senhor poderia ter feito tudo sozinho e não o fez. Ele pede a nossa colaboração. Ah, meus amados, nós entramos com pouco e Deus entra com mais que o necessário. É sobre este descompasso entre o humano e o divino que nós, então, temos aí esta cena. O motivo atravessa os evangelhos. Desde Caná, a primeira revelação pública, o homem tem pouco demais e Deus lhe oferece em excesso. Mais vinho e depois, por assim dizer, tarde demais, uma superabundância. 5 pães, 2 peixinhos, após a saciedade de milhares de pessoas. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, 12 cestos daquilo que sobrou é devolvido aos discípulos para o gerenciar. Naturalmente, esse paradoxo material é apenas um sinal, uma parábola para aquilo que é espiritual. O Todo-Poderoso é doce, humilde de coração, o revelador rejeitado por todos e recebe o julgamento total sobre o mundo que lhe é transmitido. Não se trata apenas de oposição entre pobreza do homem e a riqueza de Deus, mas do paradoxo bem mais profundo de um Deus que se faz pobre para nos enriquecer a todos. Ele, o perseguido, distribui diante de nós, precisamente nessa situação, a sua riqueza inconcebível. Meus queridos, coloquemos o nosso pouco e o Senhor fará muito. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.